Oi, meu nome é Melk e qual é o maior sonho da sua vida? Qual é o grande sonho que você tem na sua vida? Ou quais são os grandes sonhos que você tem na sua vida? Eu lembro que em 2020, eu acho, eu escrevi algumas coisas que eu gostaria de fazer, algumas coisas importantes e outras nem tanto, em uma lista. Inclusive eu nem sei onde é que tá essa lista, talvez esteja aqui dentro do guarda-roupa, mas não faço a mínima ideia de onde está. Só que muitas vezes nós traçamos esses sonhos e essas grandes metas que precisam ser alcançadas. E aí acho que o primeiro vídeo do canal eu falei um pouco sobre como muitas vezes nós vamos falhar e vamos sentir que isso tira um pouco do nosso mérito e essa vontade de desistir por estar falhando. Além disso, no vídeo que eu falei sobre o prazer de não fazer nada, eu falei um pouco sobre como existe, como a gente pode de fato desfrutar desses momentos, desses pequenos momentos. E apesar de parecer um pouco, esse vídeo tem a ver com isso, só que é mais para falar sobre como a vida está nas pequenas coisas. Inicialmente eu quero deixar claro que as grandes coisas são importantes, eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer do vídeo, mas só deixando já de antemão que eu não tô aqui falando que as grandes coisas não são importantes. Mas é uma questão sobre como nós vivemos em um mundo de megalomanias, por assim dizer. Um mundo de muita grandiosidade, de tudo tem que ser grandioso, tudo tem que ser muito incrível, muito estrambolicamente, muito extraordinário. E aí as pessoas também parecem ser muito extraordinárias, né? Não lembro qual foi o vídeo, mas em um vídeo que eu estava falando sobre redes sociais, eu falei sobre isso, sobre como às vezes a gente olha para essas pessoas que existem nas redes sociais, que são relações parasociais, não são redes sociais de verdade, né? Essas pessoas não existem na vida real, elas existem com percepções que são modeladas, principalmente as pessoas que vivem de influência, elas precisam modelar essa aparência, e elas podem escolher aquilo que elas vão publicar e publicar coisas mais reais, mas muitas das vezes elas vão escolher publicar coisas que são fabricadas, que são falsas, e essas pessoas em si podem ser falsas, né? Podem não parecer nada com o que elas eram na época que elas eram pobres. Isso não é exatamente um problema, mas a questão é como nós muitas vezes levamos essas percepções que a gente tem dessas pessoas para a realidade das nossas vidas. E apesar disso não ser só sobre essas pessoas que vivem na internet, que vivem de internet, é um dos pontos principais em relação a como a gente vai criando essa vida de grandeza, de grandes expectativas e de conquistar e ter e sermos pessoas grandiosas. E aí, com isso em mente, muitas vezes nós pensamos que a vida está nas grandes coisas e que as conquistas das outras pessoas são mais significativas do que as nossas, porque as nossas conquistas parecem pequenas com as de outras pessoas. É sempre o seu primo que está fazendo medicina enquanto você está brigando ainda para decidir o que você quer fazer de faculdade. E aí muitas vezes nós nos comparamos às outras pessoas e nos colocamos nesse lugar de pequenez ao olhar para a grandeza de outras coisas. Além dessa comparação com as outras pessoas, esse olhar para as grandes coisas e sentir certa insignificância em nossas vidas pode vir em relação a nós mesmos. Nós olhamos para aquilo que um dia realizamos ou para o nosso auge e agora a gente percebe que estamos distantes disso ou que a vida não parece ter tanto significado porque ela parece estar mais voltada a pequenas coisas, menos grandiosa. É sempre uma comparação de como são seus dias hoje e de como eles eram diferentes, eram melhores quando você estava no tempo passado. É sempre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E aí, quando isso diz respeito a observar a vida dos outros, eu gostaria de destacar que é fundamental que a gente seja capaz de nos compararmos apenas a nós mesmos. É importante ter essa comparação com pares, com outras pessoas, porque nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em comunidade, mas a gente não pode levar isso tomando como realidade fundamental para as nossas vidas. Só que ainda que seja importante que nós nos comparemos com nós mesmos mais do que com outras pessoas, esse não é o ponto central desse vídeo, é principalmente sobre quando nós nos comparamos ou analisamos as nossas vidas por aquilo que tem de grandioso ou pelas grandes coisas, para colocar em um termo mais geral. Quando nós olhamos para os grandes sonhos que desejamos, para grandes conquistas que queremos, ou para os sonhos e conquistas que já foram realizados, nós tendemos a comparar os dias comuns, os dias normais e ordinários, apesar de a gente não usar essa palavra em português tanto assim, mas ordinário no sentido mais comum da palavra, não no sentido que a gente usa mais inadequado. Quando a gente olha para esses dias ordinários, esses dias comuns e corriqueiros, muitas vezes a gente vai observar que esses dias
não são compostos por grandes coisas, por grandes eventos, por grandes realizações. E por conta disso e por conta da repetição que existe dentro desses dias, por conta das rotinas, nós podemos ter a tendência a achar que essa definição de dias com pequenas coisas é insuficiente para gerar significado à vida. Isso pode nos levar a achar que possuímos uma vida sem significado, uma vida vazia, porque não existe grandes coisas acontecendo, porque estamos repetindo as mesmas coisas, ou porque a gente só trabalha, a gente faz as mesmas coisas o ano todo e toda semana, e enfim. E é justamente nesse sentido que as pequenas coisas ganham destaque. Quando nós observamos as pequenas coisas que existem no dia, um cachorro gordinho em cima de uma moto, que inclusive, né, ou uma pessoa com a camisa do Nirvana, ou alguma coisa do tipo, quando a gente observa a vida ao nosso redor e essas pequenas coisas, isso pode nos ajudar a perceber o significado e a significância que existe na vida. E isso não se reflete somente na nossa vida, mas na vida das pessoas ao nosso redor, quer estejam elas próximas a nós ou não. Quando a gente observa as pessoas ao nosso redor existindo, sejam pessoas próximas a nós que estão conquistando alguma coisa, ou sejam pessoas que a gente vê na rua com a camisa do Nirvana ou qualquer outra coisa do tipo, quando eu sou, por exemplo, uma jovem adulta e aí eu tô passando de bicicleta e eu vejo um grupo de adolescentes voltando da escola e eu lembro do meu tempo de adolescência. Então, isso é uma pequena coisa que no final do dia não mudou exatamente nada no meu dia, mas ainda assim faz parte de algo diferente em relação a essa repetição que eu creio existir em todos os dias. Apesar de todos os dias eu seguir rotinas, isso é diferente daquilo que acontece em todos os dias. E é a partir disso que a gente pode pensar na diferença e nas diferenças que existem em cada dia é singular, mesmo que ele seja igual em termos das coisas maiores que você está fazendo, mesmo que você vá sempre à escola, vá sempre ao trabalho, vá sempre à faculdade, mesmo que você siga as mesmas rotinas e faça as mesmas coisas durante a semana, existe dentro dessa semana pequenas coisas que podem ser observadas e que trazem diferenças para cada um desses dias. Como eu destaquei no começo, isso não significa que as grandes coisas não têm importância. Inclusive, a gente deve desfrutar muito das grandes coisas, do casamento, de formatura e outros grandes eventos, outras coisas marcantes. E é uma das razões pelas quais a gente deve tirar mais fotos dessas coisas, para guardar esses momentos e para poder vivenciar esses momentos em plenitude. Só que, da mesma forma que nós podemos vivenciar esses momentos, esses grandes momentos e esses grandes acontecimentos com plenitude, entendendo a importância que eles têm, a gente também pode perceber a importância que as pequenas coisas possuem. Quando a gente vai começando a levar em consideração essas pequenas coisas que são bobas, que são corriqueiras e passageiras e que não vão ser tão lembradas quanto coisas mais significativas, mais grandiosas, a gente pode adquirir mais significado aos dias corriqueiros da nossa vida. É claro que o dia mais importante da sua vida provavelmente vai ser o dia em que algo significativo aconteceu, só que a vida não é composta somente dessas grandes coisas, ela também é composta dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes. E é a partir desses pequenos detalhes que fazem mais parte da nossa rotina, das nossas vivências, que a gente pode encontrar significado mais profundo na vida, e entender a importância das coisas corriqueiras que fazemos, ou das coisas corriqueiras que vemos outras pessoas fazerem, não só nas nossas vivências, né, mas também nas vivências das outras pessoas. Então, a partir de tudo isso, eu me convido e te convido também a não desfrutar somente das grandes coisas, dos grandes momentos, das festas, dos feriados e de coisas que nos chamam a atenção, mas também a pensar sobre a importância e o significado que existem nas pequenas coisas, nas coisas corriqueiras, em alguém que você viu passar na rua, em alguma coisa engraçada, estranha, alguma vergonha que você passou. Tudo isso é muito significante e a gente pode desfrutar dessas coisas. Ainda que às vezes a gente vá passar vergonha, a gente pode desfrutar dessas vergonhas que a gente vai passar. É normal, tudo isso faz parte da vida, tanto as grandes coisas quanto as pequenas coisas. E é a partir disso que eu te convido a desfrutar tanto das pequenas quanto das grandes coisas. Tanto dos momentos significativos quanto daqueles momentos que você acha pouco significantes. É a partir disso que eu te convido a nunca se esquecer de aproveitar o dia.